E aí, meu aluno querido, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez, e nós vamos conversar hoje sobre um assunto relacionado a gêneros literários e vamos falar sobre o gênero lírico mais especificamente. Então, confira aí. Olha só, o gênero lírico faz parte daquela distinção dos gêneros literários realizada pelo Aristóteles, né? Uma distinção bastante antiga aí, e existe uma explicação para o nome gênero lírico, tá? Lírico porque, na realidade, antigamente, vamos pensar na Grécia, havia um instrumento chamado lira. Ainda existe esse instrumento, mas não como era feito antigamente. Antigamente a lira era feita com uma casca de uma carapaça de tartaruga, uma casca ali da tartaruga, com chifres de veado e com tripas de boi. Tá? Então, de todo esse assassinato aí saiu um instrumento. Segundo os relatos da época, um instrumento que era capaz de gerar sons extremamente delicados, sons doces, né? Usando uma figura de linguagem aí. O fato é que os rapsodos, os poetas da época, dedilhavam esse instrumento enquanto falavam suas composições, né? Que daí surgiu a ideia de declamar um verso. Daí surgiu a música também. Tá? Então, existe essa associação da musicalidade com o gênero lírico. Agora vamos pensar, qual é a focalização do gênero lírico? Basicamente, os sentimentos. Tá? Então, quer dizer, essa é uma tentativa de descrever, relatar algo, despertar sentimentos, algo como criar aquela emoção estética, sabe? E aí nós vamos pensar que os sentimentos, nesse caso, não precisam ser necessariamente sentimentos positivos. Não é simplesmente amor, não é simplesmente cupidez. Não, não é isso. Você pode ter um texto lírico, tá? Em que você sinta fúria, raiva, ódio, que você sinta morbidez, que você fique triste. Tá? Então, tudo isso você pode transmitir dentro de um poema que seja identificado com o gênero lírico. Aí você vai pensar assim, ó, é por isso que a voz que declama poesia é chamada de eu lírico. Beleza? Dentro do gênero lírico você tem o eu lírico, assim como na narração você tem um narrador, dentro do poema você tem um eu lírico, tudo bem? E aí eu poderia citar alguns exemplos de textos líricos. Uma ode, que é um poema escrito para homenagear alguém ou alguma coisa, uma elegia, tá? Um epitalâmio e um soneto. Todas essas formas são formas de poemas, formas relacionadas ao gênero lírico, tá? Mas eu não preciso afirmar, na verdade nem posso afirmar, que o gênero lírico esteja associado exclusivamente aos poemas. Por quê? Porque pode haver, com certeza, né? Pode haver lirismo num texto em prosa. Basta que haja focalização nos sentimentos. Então você pega, por exemplo, uma obra do José de Alencar. Tá? O José de Alencar é um autor fodido, cara. Manjava demais. Se você leu ou foi obrigado a ler José de Alencar e até hoje você não gostou do José de Alencar, espera só sair o vídeo sobre o Zé. Então, você vai ver como José de Alencar era um ótimo escritor. Pega um Guimarães Rosa, tem muito lirismo no Guimarães Rosa. Tá? Há muito lirismo em alguns textos, por exemplo, do Charles Baudelaire. Tá? Então, há lirismo nesse caso. Eu trouxe aqui um texto do Tomás Antônio Gonzaga, um autor do arcadismo brasileiro, para vocês poderem perceber esse esquema do lirismo. Tá? Dentro de um poema, evidentemente. Tá aqui o poema, vou declamar para vocês. Enganei-me, paciência. Acreditei às vozes, cri, órmia, que a tua singeleza igualaria a tua mais que angélica aparência. Enganei-me, paciência. Ao menos conheci que não devia pôr nas mãos de uma externa galhardia o prazer, o sossego e a inocência. Enganei-me, cruel, com teu semblante, e nada me admiro de faltares que esse teu sexo nunca foi constante, mas tu perdeste mais em me enganares. Que tu não acharás um firme amante, e eu posso de traidoras ter milhares. Aí você fala assim, porra, professor, eu li
ouvi o poema e não entendi porra nenhuma. Calma, meu, dá para entender. O cara tá falando que ele se enganou com uma ilusão de amor que poderia ter com essa criatura. Aí você fala assim, professor, mas esse esquema de singeleza, cara, singeleza, o cara tá utilizando para explicar que a pessoa seria inigualável, né? Ou seja, ele tá dizendo alguma coisa assim, ó, você era top. Só que não escreveu isso nessa época, já pensou? Né? Crie que a tua topeza. Topeza seria para designar que a pessoa é top, né? Então não dá. Daí, olha só, continua, né? Pôr nas mãos de uma externa galhardia. Galhardia significa o quê? Beleza, frescor da aparência. Então ele está dizendo, né? Ele não deveria pôr nas mãos dessa beleza aparente, tá? Ou seja, de você apenas parecer ser bonita. Igual a enganação de foto do Face, do Instagram. E ainda ele diz assim, ó, tu perdeste mais em me enganares. Quer dizer, você não terá firme amante como eu, seja um cara ali, ó, gente boa, ponta firme, ali sempre presente na parada, e eu de traidoras posso ter milhares. Ou seja, ao fim ele mostra que o seu sentimento mudou e que ele considera essa mulher comum como qualquer outra traidora que ele poderia encontrar. Tá? Então, nesse caso, ó, você tem um poema que começa meio que falando de um lirismo amoroso e termina num sarcasmo, beleza? Então, esse é um exemplo de poema aqui para ilustrar o nosso gênero lírico, tá joia? E vou deixar de sugestão música, como eu havia falado, para você. Música para você poder ouvir aí e despertar esse sentimento. Eu vou sugerir hoje uma música que não tem muito a ver com o poema aqui, tá? Mas tem a ver com o gênero lírico, a música de uma banda americana chamada Manowar, e a música se chama Heart of Steel. Eu gostaria de que você ouvisse a música depois de ler a letra, a tradução da letra. Se você é uma pessoa que sofre com depressão, baixa autoestima, tá? Não existe pessoa que fique deprimida ouvindo Manowar, ainda mais se conhecer a tradução da letra. Então vai lá essa música para você, Heart of Steel, tá? E é uma música extremamente interessante. Vou ver se eu deixo o link aí para vocês acompanharem e conseguirem ouvir. Maravilha? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Continue estudando, porque isso sempre vale a pena, tá? Até a próxima. Força, guerreiros!